Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União revelou um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Esse esquema, que começou em 2016, movimentou bilhões de reais e abriu uma crise no governo. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo pela Justiça e depois demitido a pedido do presidente Lula. Apesar dos desvios estarem ocorrendo desde 2016, durante o governo do Michel Temer, o fato da operação ser deflagrada na gestão Lula atual e contar com 4 funcionários afastados, além do próprio diretor, acabou criando mais problemas na imagem do atual governo. Na esteira das revelações, a Advocacia Geral da União anunciou a criação de um grupo de trabalho para ajudar as vítimas desses desvios. Com as investigações ainda em andamento, falta saber quanto realmente foi roubado e quantas e quais são as vítimas desse escândalo contra os aposentados. Terça-feira, 29 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui a gente sempre conversa sobre uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou trazer alguém que eu estava com muita saudade de conversar aqui no Em Detalhes, que é a nossa querida Heloísa Vilela, jornalista aqui do CL Notícias, apresentadora também do CL Notícias segunda edição, analista, ela é tudo. Elô, eu estava com saudade, bem-vinda mais uma vez. Olá, querida. Vamos bater um papo sobre um assunto complicado e espinhoso, né, Gabi? É verdade, espinhoso mesmo. Acho que vale a pena a gente até recapitular um pouco como é que foram atingidos esses aposentados por essa mega fraude, mas a gente tem desdobramentos também, depois que você veio trazendo essa notícia dessa investigação, né, que veio à tona da fraude nas aposentadorias, Elô, já foi criado um grupo de trabalho dentro da AGU para dar conta disso, né, responsabilizar os responsáveis, enfim, e tem uma série de questões que estão sendo tratadas aí dentro desse grupo. Então, vamos atuar nessas duas frentes primeiro, na nossa conversa? Primeiro explicar o que aconteceu e que grupo é esse, o que ele vai fazer. Vamos lá. Então, eu acho que é preciso que as pessoas entendam como que a fraude acontecia, né? Para depois a gente dizer quem estava supostamente cometendo esse crime. Imagine que você é um aposentado, né? Você se aposenta e aí aparece uma associação de aposentados, dizendo, você quer fazer parte aqui da associação? A gente tem vários programas de desconto que você pode usar para participar de grupo de yoga, tratamento dentário, coisas que você quer fazer. Você vai pagar aqui uma mensalidade com a gente, você vai ter desconto nessas atividades. Aí a pessoa fala, beleza, quero sim. Ou então ela fala, não, não quero. E o que estava acontecendo é que as pessoas, mesmo as pessoas que diziam que não queriam, passaram a integrar esses grupos e a mensalidade era retirada da conta delas, ou seja, quando entrava o dinheiro da aposentadoria ou da pensão, já saía direto essa mensalidade, que variava aí entre de 40 a 70 reais por mês, tá? Agora, como que essas associações e sindicatos podiam retirar esse dinheiro da conta da pessoa direto? Porque elas eram credenciadas, elas são, né, credenciadas no INSS. Então o INSS vai lá, analisa a empresa, pede uma série de documentos e credencia a empresa para ela fazer essa operação. O que acontece, Gabi, é que isso começou a existir em 2016, no governo Temer, tá? Foi quando isso foi criado. E agora, isso explodiu nos últimos 2 anos. O número de empresas aumentou muito, o volume de dinheiro dessas mensalidades também explodiu, numa proporção absurda. Se você pensar que isso no começo eram 540 milhões de reais, e nesse ano que passou 2 bilhões e pouco, né, é um crescimento enlouquecedor. Então, esse volume de dinheiro chamou a atenção das autoridades, especialmente do TCU e da CGU, a Controladoria Geral da União, que começaram em 2023 a dar uma olhada nisso. E aí eles descobriram coisas absurdas.
Por exemplo, das empresas credenciadas pelo INSS, 70% não estavam com a documentação em dia, sendo que 40% não tinham entregado documento algum. E Nossa. 30%, 30% tinham entregado parte dos documentos e ainda assim estavam credenciadas e fazendo esses descontos. Outra coisa que assim gritou para os auditores foi que essas organizações, quando eles começaram a olhar, elas não tinham condição, pelo tamanho, pela estrutura, pelo funcionamento, elas não tinham a menor condição de garantir os serviços que elas estavam oferecendo. Tá? Isso também ficou bem estranho. E uma terceira coisa, eles começaram, nessa auditoria, eles foram conversar com os aposentados e pensionistas. Então, eles pegaram dessas organizações que estavam no radar, sendo monitoradas e auditadas, eles escolheram 1.300 aposentados ou pensionistas que faziam parte desses programas de desconto e foram conversar com essas pessoas em casa, bater na porta e conversar pessoalmente com esses aposentados e pensionistas. E descobriram que nessa amostra de 1.300 não é muita coisa, mas quando a gente faz pesquisa de opinião pública, pesquisa eleitoral, é uma boa amostra, né? 1.300 pessoas. Então, eles descobriram que dessas 1.300 pessoas, 97% não sabiam que estavam dentro desses programas e estavam pagando todo mês. 97%, que é um número absurdo. Pode ser que não seja assim em todo canto, mas é uma indicação muito forte de que o tamanho do problema é gigantesco, né? Sem dúvida. E me chama a atenção, Elo, para essas pessoas que falam que o Estado tem que ser enxuto, né? Como é que você faz fiscalização, por exemplo, nessas associações que estão investigadas, sai uma lista, né? Como é que você fiscaliza se você tem o Estado mais enxuto, né? Então, na verdade, a gente precisa de equipes para fazer esse tipo de trabalho, para conseguir identificar essa situação, né? Olha o tamanho do rombo que isso pode ter causado. Sem dúvida. E a CGU disse que até hoje, até o momento, né, essa é a maior operação já feita pela Controladoria Geral da União. Isso envolveu o trabalho de entre 80 e 90 auditores da CGU. 80 a 90. Ontem, nessa semana, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 13 estados da federação. 13. Você imagina, então, como que isso virou assim uma mina de ouro. Descobriram um pote de ouro e esse modelo começou a se replicar por tudo quanto é canto. O número de empresas que estão fazendo isso também aumentou muito, mas várias delas têm sede numa cidade e atuam no país inteiro, como se elas tivessem condição de oferecer esses serviços a aposentados e pensionistas do país inteiro, né? Então, assim, a operação foi muito grande, 6 prisões foram decretadas, 5 pessoas já foram presas, todas em Sergipe, uma ainda está foragida, mas deve vir mais coisa por aí, porque eles, em uma batida, com um alvo da operação, eles encontraram 15 milhões de reais em automóveis de luxo, obras de arte, joias, 200 mil em dinheiro vivo, em dólares, 200 mil dólares, e por aí vai. Então, isso na mão de uma pessoa suspeita, né? Nossa. Então, para você ver que tem enriquecimento ilícito mesmo, o grande objetivo dessa fraude. E eu acho, Gabi, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você sabe que palavra tem poder, né? O discurso tem poder. E se a gente começar a falar toda hora que é fraude do INSS, a gente está incorrendo num erro e a gente está enfraquecendo uma instituição que é importantíssima para o Brasil inteiro. Isso é uma fraude nos aposentados. Contra os Ninguém entrou aposentados. ninguém entrou nos cofres do INSS e tirou dinheiro. Eles entraram direto no bolso dos aposentados. O problema do INSS é que aparentemente tinha gente lá dentro sendo conivente. Claro, Porque porque não tem senão como, né, uma fraude desse tamanho ser articulada sem cooptar pessoas dentro do órgão, né?
Exatamente. Você imagina se 70% das empresas credenciadas não tinham a documentação necessária para serem credenciadas, alguém credenciou sem a documentação e deixou funcionar sem a documentação, né? Alguém dentro do INSS. Isso para começar. A gente não sabe se existe conivência ou se existe parceria mesmo, se é só incompetência, omissão, não fazer o trabalho correto de supervisionar, ou se tem dinheiro aí no bolso de outras pessoas dentro do INSS. Isso tudo é a investigação da Polícia Federal que vai dizer agora, né? Que vai dar uma resposta, eu imagino que não seja tão rápida quanto muita gente está esperando. Eu ouvi algumas críticas nesse sentido. Pelo momento que se soube sobre as fraudes, a resposta tinha que ter sido mais rápido, o ressarcimento aos pensionistas tinha que ter sido mais rápido, até no sentido, ouvi essas críticas até no sentido de isso pode gerar um desgaste na popularidade do governo, então a resposta, né, a resposta no sentido assim, o dinheiro vai voltar para o bolso dessas pessoas, precisaria ser rápida. Eu ouvi algumas críticas nesse sentido, mas uma investigação dessa magnitude, eu também imagino que vai durar por algum tempo, né? Com certeza, Gabi. A gente é aquela história, né? O ritmo da justiça e o ritmo de uma investigação policial é o ritmo que ela tem que ter para que seja correta, aprofundada e justa. Né? A gente não adianta querer que a Polícia Federal saia implicando um monte de gente à torta e à direito sem ter todos os dados direitinho para dizer quem é que estava realmente metido nessa fraude. Agora, é fato também que desde o final de 2023 já haviam denúncias na imprensa, já havia a investigação da CGU, já havia alertas, e isso deixa a situação do presidente, do ex-presidente agora do INSS e dos diretores que foram afastados numa situação ainda pior, porque se já havia todos esses alertas e eles não fizeram nada para reverter essa situação, para descredenciar essas empresas que não tinham a documentação e que estavam sendo denunciadas por aposentados, então, sabe, tem muita culpa no cartório aí, mesmo que não tivesse, vamos falar português claro, né, Gabi? Mesmo que essa turma do INSS não tivesse levando dinheiro, eles não estavam fazendo o trabalho de fiscalização que tinham que fazer. Isso é o mínimo. Porque a gente tem o Alessandro Stefanuto, que foi exonerado, a exoneração, né, dele já foi publicada no Diário Oficial da União, então o governo já tomou essa decisão. Ele tinha sido nomeado pelo Carlos Lupe, o ministro da Previdência. E ele veio, o que foi exonerado agora, né, o Stefanuto, ele veio depois do Glauco Hamburg, que foi demitido em julho de 2023, também por suspeito de irregularidade, só que é um outro caso envolvendo viagens particulares, o caso ficou conhecido como farra de passagens, até a farra das passagens, a gente estava comentando antes de começar aqui o programa, né, Lu? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa história, porque você acompanhou a coletiva, viu qual foi a postura do Lupe em relação aos demais que estavam ali prestando os esclarecimentos para a imprensa, chamou a atenção isso. E depois, como é que ficou a relação dele com o presidente Lula, né? Pois é, Gabi. A primeira coisa que eu notei na coletiva foi a presença do assessor do chefe da comunicação do presidente Lula, o Laerte, né? Não é comum vê-lo fora do Palácio do Planalto, a não ser que o presidente Lula esteja em algum evento e que vai falar e que ele acha necessário acompanhá-lo. Então, a presença dele ali, antes da coletiva começar, para mim, já deu o toque da importância, do cuidado, né, do que o governo estava tomando, o presidente da República estava tomando com essa situação. E também, claro, o cuidado na maneira de apresentar a situação. Houve claramente uma coordenação do discurso. E o discurso era: esta ação é para defender os aposentados. Esse é o recado que eles, depois de dar todos os números, foi repetido pela Polícia Federal, pela CGU, pelo ministro da Justiça. Quem destoou um pouco desse discurso foi justamente o ministro da Previdência, Carlos Lupe, responsável pela indicação
né, do presidente do INSS, porque o INSS está diretamente vinculado ao ministério dele. E ele, em vez de fazer uma condenação veemente, ou se abster de falar da equipe do INSS, ele primeiro assumiu a responsabilidade pela indicação do nome do presidente do INSS. Tá certo, é isso mesmo, tem que assumir, porque foi ele que indicou. Depois disso, ele podia dizer, agora cabe à Polícia Federal dizer para a gente o que de fato aconteceu, e ponto. Não, ele fez um longo discurso fazendo uma defesa da pessoa do Stefanuto, que ele disse que é um funcionário de carreira, que sempre até hoje deu provas de ser um excelente funcionário e que tem o direito da presunção de inocência, etc, etc. Claro que ele tem direito da presunção de inocência, mas isso, elogiá-lo num momento desse, era bastante desnecessário. E lembrar que ele tem direito... né? Poxa, muito! E lembrar que ele tem direito à presunção de inocência, todo ser humano nesse país deveria ter, né? Então você não precisa nem dizer isso. Então, destoou um bocado. Ele falou, não vamos botar numa fogueira sem saber primeiro. Não achei que foi... Bom, desafinou o samba ali, que estava um jogo bem claramente articulado. E depois ele falou que ele foi afastado, que o presidente do INSS foi afastado, a pedido da Justiça. Ele ainda disse assim, uma ordem da Justiça a gente cumpre, se não gostar, recorre. Ou seja, eu acho que ele devia ter dito, a Justiça mandou afastar, e é isso mesmo, tem que afastar para poder apurar com isenção, para não ter interferência, etc, etc. Não, o discurso dele não foi nada disso. Então, pegou muito mal, e depois que acabou a coletiva, a gente ficou sabendo que o presidente Lula telefonou para o ministro Lupe e disse para ele, eu quero a demissão do Stefanuto agora. Então, o Stefanuto deve ter sido avisado pelo próprio Lupe e ele mesmo pediu demissão. Então, foi assim, um desgaste do próprio ministro que eu acho desnecessário. Pode ser o aliado que for, ele deveria ter claramente se colocado na trincheira da defesa da instituição, da defesa dos aposentados, da defesa do governo, do qual ele faz parte, né? E eu acho que não foi isso que ele fez. Agora, esse funcionário de carreira, né, o Stefanuto, surpreendeu muita gente. O nome dele, não o nome dele fazer parte, porque ele é o presidente do INSS, mas isso tudo tem acontecido dentro do INSS sob a presidência dele, porque é um cara respeitado, é um procurador federal, que trabalhou como procurador federal junto à Previdência durante 6 anos. Antes de assumir o cargo de presidente, ele era da diretoria de finanças e... tem um nome, mas era da área de finanças e logística. Então, ele estava junto à instituição ou de forma tangencial, ou seja, trabalhando como promotor mais junto ao Instituto, né, de Seguridade Social, ou dentro do Instituto como diretor, já há bastante tempo. Fica até difícil acreditar que ele tenha passado esse tempo todo lá dentro e não tenha visto nada disso, ainda mais depois que, desde 2023, pipoca na imprensa denúncia de aposentados dizendo, oi, estão descontando meu dinheiro aqui, eu não faço parte desse programa, sabe? Então, tá bem esquisito, né? Porque a gente teve um exemplo muito recente que desgastou demais a imagem do governo, que foi o caso dos PIX, né? Que foi utilizado pela oposição, pelos bolsonaristas, teve muita fake news em cima disso. Então, a comunicação, como você disse, a palavra tem poder, né? Ela é muito importante num momento como esse. Então, você... assumir a responsabilidade, que foi até uma coisa que ele fez, né? Dizer, olha, está sob minha responsabilidade, mas é isso, destoou muito no momento como esse. O Sidônio Palmeira, que está responsável pela comunicação, pela SECOM ali do governo Lula, ele fez uma reunião de emergência com o ministro justamente para dar essa resposta, para tentar minimizar e não atrelar, pelo contrário, né? Mostrar para as pessoas que o governo foi quem foi atrás de trazer uma resposta, de ir atrás de uma investigação sobre isso. Eu te pergunto,
Se essa resposta você acha que foi em relação, né, a todo esse histórico que a gente tem acompanhado no governo e desde que o Sidônio assumiu, que foi uma resposta que teve um efeito adequado, né, ou que a gente ainda vai observar, mas pelo menos essa resposta imediata, que foi a contento, porque é aquilo que eu disse, né, muita gente diz, a resposta do governo seria pelo menos responder sobre os valores, porque os aposentados querem saber, tá, tive o desconto. E aí, esse dinheiro vai voltar, não vai? Uma resposta a respeito disso, né? Isso é um problema seríssimo que o governo ainda vai ter que enfrentar, porque no primeiro momento em que essa operação da Polícia Federal foi deflagrada, seria difícil imaginar que o governo teria uma resposta pronta, porque o governo também não é informado com antecedência que a Polícia Federal vai fazer essa operação. Né? O governo fica sabendo algumas horas ou alguns minutos antes dela acontecer, mas não mais do que isso. Então, ele também não podia, e por isso que às 7 horas da manhã, o ministro da Justiça já estava no telefone com o presidente Lula, tratando desse assunto, porque a operação da Polícia Federal já estava na rua. Né? Então, agora o governo vai ter que dar uma resposta para a indenização, o ressarcimento. Mas esse ressarcimento ele tem que vir primordialmente das agências, das associações e sindicatos que fizeram a fraude. Então, é por isso que eu achei... Então, vamos por partes. A primeira resposta do governo, eu achei que foi bastante eficaz. É isso mesmo, abriu o jogo, contou tudo, falou da investigação que a CGU já vinha fazendo desde o final de 2023, colocou todos os números na mesa, falou ano a ano quanto que essas associações movimentam, né, nesses programas de desconto, deram ano a ano desde 2016, tá? Sem faltar ano nenhum. E então foi uma longa coletiva com muitas perguntas e com todas as respostas, ninguém fugiu de nenhuma pergunta. Agora, eu acho que o único problema dessa coletiva foi o desafinar do Lupe. Ele tinha que manter o mesmo discurso e ele totalmente que fugiu, assim, na minha opinião, fugiu um bocado do discurso veemente que ele devia fazer, como fez o Lewandowski. Esse governo não aceita corrupção, esteja onde tiver, doa quem doer, se tiver que cortar na própria carne, vai cortar, como foi o caso da Polícia Federal, que teve que afastar um agente da PF de São Paulo que estava cedido ao INSS e que o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, disse com todas as letras estava envolvido em atividades ilícitas. Não teve nem dúvida. Ele falou, não deu o nome do agente, mas já colocou dessa maneira. Então, assim, eu acho que a resposta no primeiro momento foi correta. Acho que teve uma outra movimentação que foi importantíssima, né, a meu ver, nessa área do ressarcimento e da proteção do INSS, que foi da AGU, que não estava envolvida nessa investigação, mas que tem a responsabilidade, né, porque a AGU é o advogado das instituições federais. Então, a AGU é o advogado de defesa do INSS, por exemplo. Aí entrou em campo no mesmo dia que a operação da PF foi deflagrada, de tarde, eles já estavam criando um grupo de trabalho e de noite, 9 horas da noite, já tinha no Diário Oficial a criação desse grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que, para mim, assim, entre outras coisas, mas é fundamental o que eles vão fazer, eles vão mapear toda a renda, o patrimônio das pessoas dessas organizações que foram alvos dos mandados de busca e apreensão, para ter certeza que eles têm um conhecimento preciso do patrimônio dessas pessoas, para que esse patrimônio que sirva de ressarcimento para quem foi devidamente roubado por essas operações fraudulentas. Agora, além disso, eles vão também, além de fazer esse monitoramento, né, eles vão defender o INSS para que isso não recaia sobre a instituição, vão fazer uma defesa da imagem também, da importância do INSS para a população brasileira, que a gente sabe que é enorme, e vão também, faz parte desse grupo de trabalho, fazer um estudo para ver como foi possível essa fraude acontecer e o que tem que ser feito para evitar
outras parecidas. E pensando aqui no aposentado, no pensionista, né, que é o lado mais fraco dessa história toda, que foi a pessoa que foi lesada nessa história. Primeiro, como é que essa pessoa pode saber se ela perdeu dinheiro, se houve desconto sem autorização dela? Porque também há casos, enfim, que as associações oferecem o desconto, né, ali o produto, vamos dizer assim, e a pessoa concorda. Mas há casos de desconto ilegal, que a pessoa nem sabia que estava sendo descontado ali na folha. Como é que ela faz a denúncia? Como impedir também esse desconto indevido? Bom, para começo de conversa, o governo suspendeu todo o programa. A partir desse mês, essas agências não podem fazer o programa. Como a folha de pagamento das aposentadorias e pensões já tinha rodado na Dataprev, pode ser que esse mês ainda apareçam esses descontos na folha de pagamento, mas o governo vai segurar isso tudo e não vai deixar repassar nada para as agências. Tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, porque eles disseram o seguinte, tem umas 30 organizações que fazem isso, estão no nosso alvo como possíveis fraudadoras, umas 11, mas o governo falou, sabe o quê? Vamos parar com tudo para fazer um freio de arrumação. E aí sim, cadastrar todo mundo direito, revisar esses programas, então para tudo, zera, para poder começar direito. A outra coisa no portal do INSS, a pessoa pode ir lá e se descredenciar desses programas, se desconectar desses programas. E ela precisa ver dentro do site, pegar todo o histórico dela de pagamentos, porque lá sempre vai aparecer mês a mês aquele desconto, para ela descobrir desde quando que ela estava pagando, né? Para poder ter esse levantamento e na hora de pedir o reembolso. Muito bem, Elô. Acho que é fundamental que as pessoas conheçam esse caminho, né, para que elas possam, infelizmente também parte dessas pessoas, né, elas têm que correr atrás desse direito, né, porque esse desconto... Tem a ouvidoria também, Gabi, do INSS, que eles podem procurar, né, a ouvidoria do INSS vai estar lotada. Elô, obrigada. Eu adorei te receber aqui mais uma vez. Vou sair de férias agora, tranquila, depois de conversar contigo. Vai, mas volta logo, tá bom? Volto logo, prometo. Combinado. Obrigada, querida. Um beijo, até a próxima. Quero convidar você também para colaborar com o nosso jornalismo. Parte do que a gente faz aqui, ou melhor, basicamente tudo é feito porque vocês acreditam, né? Porque a gente tem os membros solidários que assinam a nossa plataforma, que consomem os nossos conteúdos exclusivos e que também fazem os nossos cursos. A gente tem uma plataforma gigantesca de cursos. Então, quero te convidar aqui para virar o nosso membro solidário, porque o ICL faz um jornalismo completamente independente, não tem anúncio, não tem publicidade, não tem monetização dos conteúdos, só dependemos, né, da nossa comunidade aqui do ICL. Então, essa semana, para você apoiar o nosso jornalismo independente, a gente está oferecendo um pacote de presentes, então condições especiais para quem quiser, você que estava querendo virar membro, estava pensando, então essa é uma oportunidade ideal. A gente tem aqui os presentes para quem está me acompanhando em vídeo. A gente tem uma lista de presentes aqui, o livro A Última Chance, do Eduardo Moreira, para você que virar membro agora, e do Rafael Valim também, esse livro. Também o livro A Serviço da Repressão, do grupo de pesquisadores que estudaram o envolvimento do grupo da Folha com a ditadura. O pôster exclusivo Anistia é Golpe, a coleção de imãs Ditadura Nunca Mais. Também o certificado de membro solidário aqui do ICL. Então vai em detalhesicl.com.br para fazer parte da nossa comunidade e fortalecer o jornalismo independente. Eu adiantei aqui para você, eu vou sair de férias por 2 semaninhas, rapidinho, mas eu já volto. O Em Detalhes continua aqui, firme e forte, a gente continua fazendo jornalismo. Até a volta. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei lá atrás, cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime.
das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui do Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.